E a paz está tão difícil, né? Quanta gente procurando a paz. E ela está tão perto de cada um. O Senhor Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas em mim vocês têm paz. No próximo sábado as senhoras terão um encontro. Próximo sábado, acho que é às 14h, mas está aí no quadro, as irmãs já sabem. No dia 31 nós teremos a mudança do templo, do local dos cultos lá em Franca. Às 19h30 vai começar. E eles gostariam de saber quantos vão. Então, domingo, eu quero saber quantos estão interessados em ir para a gente passar para eles, né? E no dia 2, teremos nosso encontro lá na chácara, na mesma chácara da Boa Vista, ali, né? Recanto da Boa Vista. Também vamos iniciar às 9h o trabalho ali e até às 17h. Os inimigos da cruz de Cristo. Capítulo 4 de 2ª Epístola aos Coríntios. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso que temos de termos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado o Teu Filho Jesus Cristo a este mundo mau e dado a Ele a missão de nos salvar da condenação eterna. E para isso o Senhor permitiu que crucificassem Ele ali na cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele. Mas o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu. E estamos entregues a Ele para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. Pedimos-te também pelos jovens que vão fazer a prova, Pai querido e amado, que eles tenham a sabedoria vinda de Ti, através dos estudos, que se dediquem. E o Senhor, que é o que nos capacita, capacite a cada um deles em nome de Jesus. Amém. Sentem, amados. Temos aqui então a razão da dificuldade do Evangelho de Cristo ser crido. É o Deus deste século. O Deus deste século é o diabo mesmo. E ele é que cegou o entendimento das pessoas. Claro que não é sozinho. É uma legião. Ele tem muitos obreiros espalhados aí pelo mundo. E é estes obreiros que faz com que as pessoas troquem o evangelho da graça pelo evangelho das obras. Porque o diabo quer que as pessoas se gloriem. A mesma artimanha que ele arrumou com a Eva, ele continua ainda trabalhando nela. O orgulho da pessoa. E ele faz com que as pessoas então acreditem que elas serão salvas pelo evangelho das obras, fazendo as obras.
E nós sabemos pela Bíblia Sagrada que não é bem assim. Mas essa foi a razão que ele pôde confessar no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, versículo 16 e 17. A razão dele ter dado esta palavra foi exatamente a pregação ali entre eles, aqueles que vieram da Judéia, trazendo ali esta mensagem das obras. Então o apóstolo Paulo disse ali: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ali, vamos para o 17, que vai ser o ponto-chave, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Claro que ele não está falando aqui que vai viver da fé sem comer, não. A justiça, ou seja, a pessoa é justificada pela fé, não é pelas obras. Então, o que ele quer dizer para nós é isso. O justo vive da fé, não é aquilo que ele faz o motivo dele achar que vai para o céu. Não, ele vive da fé. A nossa caminhada aqui neste mundo é dirigida pela fé. Cremos e por isso vamos. Cremos e por isso vamos. Então ele chamou a atenção daqueles irmãos das igrejas da região da Galácia, no capítulo 3 da Epístola aos Gálatas. De 1 a 3 ali, ele chamou a atenção daqueles irmãos que tinham acreditado no Evangelho da Graça, mas que estavam mudando a ideia. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito Santo, acabeis agora pela carne? Vocês começaram bem, ele está dizendo. Quem será que fez esta pregação que vocês estão mudando de ideia? No capítulo 1, verso 7, ele já tinha falado alguma coisa. No versículo 6 a 9, vamos ouvir esta meditação. Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, ele já tinha tratado deste assunto. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Então, ele estava tratando ali com alguém que tinha trazido esta mensagem. Mas ele já sabia quem era. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, ele já tinha falado sobre quem é que tinha trazido, não é? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. E no verso 5 ele trata de outro grupo. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los
e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E ainda no verso 24 desse mesmo capítulo, ele torna a falar: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Então ele já sabia quem é que tinha introduzido esta heresia no meio daquelas igrejas da região da Galácia. E ele dá esse relatório no capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios, do versículo 13 ao 15. Ele diz quem é o Deus deste pessoal. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele está dando ali a razão que este povo prega a mensagem de salvação pelas obras. É o Deus deste século, Satanás mesmo, que tem os obreiros deles espalhados por este mundo afora. Então não é hoje, não é novidade hoje que aconteça isso. E ele reforça a ideia de que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Ele trata disso, mas o diabo, a mesma coisa que ele fez com a Eva, ele continua fazendo com as pessoas. Por que será? Porque ele quer que as pessoas se gloriem. Que se a salvação fosse pelas obras, a pessoa tinha razão de se gloriar. Então ele deixou lá no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, no versos 8 e 9, ele deixou ali que não é para se gloriar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele deixou ali que o evangelho das obras dá à pessoa a razão para se gloriar. É claro que aí, a pessoa está indo para o céu porque ela fez por merecer. E é o que o diabo incentiva as pessoas. Não, você é bom, você tem direito, você é uma boa pessoa, é isso que ele faz. Mas no capítulo 3 de Romanos, versos 24, ainda o apóstolo Paulo continua ali mostrando que é de graça, não é através das obras. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No capítulo 5, versos 1, desse mesmo epístola aos Romanos, ele dá uma ideia mais clara sobre isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, quando nós lemos, por exemplo, lá no capítulo 2 de Efésios, versos 8, que nós lemos assim: porque pela graça sois salvos. Então aqui agora ele está mostrando, sendo, pois, justificados pela fé. Lá é pela fé? É, pela fé. Mas fé no quê? Esse aqui é o ponto. As pessoas, eu tenho fé. Mas fé em quê que você tem? Tá certo? Qual é a fé que nos leva a sermos justificados do pecado? O que é que a pessoa precisa acreditar? É o que as pessoas não conhecem. E também não querem, porque não dá ibope, né? O que eu vou? Se Deus fez tudo por mim, o que eu vou fazer? Vou não fazer nada? A ideia é essa, né?
Então, quando ele está mostrando, porque pela graça sois salvos por meio da fé, agora ele diz, sendo pois justificados pela fé, é preciso saber que fé. Fé no quê? Então nós sabemos que para sermos justificados do pecado, precisamos acreditar que morremos no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Agora, como é que nós vamos morrer no corpo de Cristo, na cruz, se nós não temos fé na promessa que Cristo fez? Qual é o tipo de obra que levaria a pessoa a ser crucificada e morta no corpo de Cristo na cruz, se ela nem estava aqui ainda fisicamente? Qual seria a obra que ela teria que fazer? Nenhuma, não tem condições. Então, quando a pessoa toma conhecimento de que Deus enviou Jesus para salvar, porque ela não pode se salvar, e ela vai descobrir que precisa estar em Cristo para ser justificada do pecado. Então ela quer saber como está em Cristo, isso é lógico. Aí é uma lógica, tá certo? Então, como é que eu vou estar em Cristo para Deus me justificar do pecado que eu trago lá da barriga da minha mãe? Como? Aí é que entra este texto camuflado, que está no Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 32 e 33. É um texto camuflado, onde as pessoas leem, passam por cima, não entra na cabeça, porque elas não acreditam na salvação gratuita. Elas acreditam que tem que fazer para merecer. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então nós vemos que para estar em Cristo, para ser justificado do pecado, só acreditando que Ele nos atraiu no corpo dele, para nos fazer morrer, a fim de Deus nos justificar do pecado. Então, a lógica é, você creu que Cristo te atraiu? Crê. Se você foi atraído no corpo de Cristo, Ele estava na cruz, o que aconteceu com Ele? Ele estava crucificado, e você? Também. E Ele morreu, e você? Se Ele morreu, eu morri também, eu estava nele. Então é nessa morte que a pessoa é justificada do pecado. Romanos 6, 6 e 7. Isso é fé. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, você creu que foi atraído, que você foi crucificado, que você morreu, Deus te justificou do pecado. Com que fé você creu? Com a sua? Ela não te coloca em Cristo. Só a fé que Deus dá para a pessoa é que coloca ela em Cristo. Essa fé que Deus dá, o escritor aos Hebreus, ele deu o modelo dela qual é, lá em Hebreus capítulo 11, versos 1. Essa é a fé que Deus dá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Essa fé é diferente daquela que nós temos, a fé própria. Essa é Deus que dá. Por isso que quando o apóstolo Paulo falou, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele então mostra no verso 17, porque o meu justo vive da fé, não é o fazer. Muitas pessoas que se dizem nova criatura, acreditam na circunstância, no que ela faz.
Esse é o problema que dificulta a pessoa a ter a vida eterna, junto com Cristo. Vida eterna ela vai ter, mas com o diabo, que estimulou ela a acreditar no evangelho das obras pelos seus obreiros. Porque os obreiros de Satanás, eles querem fazer o que o Satanás manda. Porque eles também querem aparecer. João 8,44 mostra ali que os obreiros de Satanás querem fazer o que Satanás manda. Mas ele não manda, mas aquilo que agrada a ele. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Enquanto a pessoa não acreditar com esta fé que o escritor aos Hebreus mostrou, o eu dela continua em vigor. Ela continua atraindo a atenção para ela. Tem pessoas que ficam doentes psicologicamente só para atrair a atenção dos familiares, dos amigos. Ai, tadinha, tô doente. Ai, sabe? Então, esse é o eu funcionando. Desde o Jardim do Éden, o diabo conseguiu levar a pessoa à vaidade. Quando a pessoa, então, acredita na existência do inferno, quando ela acredita que ela não tem o que fazer para salvá-la, porque se tivesse, Deus não teria enviado Jesus para salvá-la. Quando ela descobre que, por exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 6, está dizendo ali que obra não agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível. Então, ele não se agrada de obras no sentido de salvação, não. Ele se agrada de reconhecimento daqueles que alcançaram esta bênção. Mas negócio ele não faz. Que ele estaria desmoralizando o próprio Filho amado Jesus Cristo, se tivesse alguém que pudesse salvar-se através do que faz. Deus estaria então errado em ter enviado Jesus para salvar o mundo, se tivesse alguém que pudesse se salvar e morrer na cruz no lugar dos injustos, levando-os a morrer com ele. Ninguém pode. Eu sei que tem pessoas que conhecem a Bíblia, que sabem essa mensagem de cor e salteado, mas que não creem. Tá? Com esta fé que Deus dá. Porque quando crê com esta fé que Deus dá, o eu acabou. Agora não tem mais esse negócio de cobrança. Não mereço nada. Deus me deu tudo. Só se não crê na Bíblia Sagrada, onde está escrito aí em 1 Coríntios 1, 30 e 31, só se não crê, então ela quer aparecer. Sabe? Ela conhece, mas não concorda. Quem não concorda é incrédulo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
não tem onde se gloriar para a pessoa que tem fé dada por Deus para acreditar que Cristo fez tudo por ela. É que as pessoas não acreditam. Se não acredita, é incrédulo. Passa por cima de João 17,4. Ah, é verdade, né? Mas não creio. Ah, é verdade, mas não creio. E aí, é incrédulo. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É verdade. Só que eu não creio. Não? Eu preciso fazer. Eu não concordo com essa mensagem. O que você está fazendo aqui então? Vai aonde você recebe instruções que a salvação é por fazer. Porque na minha versão, no capítulo 10 de Hebreus, versos 38 e 39, o que é que nós lemos ali? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não. E o 39? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, Deus não falou em nenhum aqui que Ele quer as pessoas para trabalhar. Ele está dizendo que sem fé é impossível agradá-lo e que o justo vive da fé. No capítulo 3 de Gálatas, versos 11, quando Paulo estava tratando com aqueles irmãos que estavam sendo influenciados por esse tipo de mensagem, o que ele falou? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Não tem jeito. Não dá. Ah, mas eu não acredito, eu faço o que eu quero. Então tá bom. Tá bom. Só que o fim, né, é triste. Gálatas 2,16. O apóstolo Paulo ainda estava ali tratando com aquelas personagens que queria enfiar pela goela abaixo daqueles irmãos que a salvação era pelas obras da lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí ainda, aqueles irmãos ainda estavam com aquelas mensagens pela garganta fora. Aí ele falou no verso 21, desse mesmo capítulo 2. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É desfazer de Deus. Você crucificou teu filho sem precisar, né? Porque se na Bíblia Sagrada está escrito que Deus salva as pessoas pela fé, não pelo que elas fazem, por que você não acredita? Tito, por exemplo, no capítulo 3, do versículo 5 ao 7, ele também topou com essa dificuldade lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
não pelas obras que nós praticamos. Ah, mas isso aí acho que é... Não, ele está falando para todo mundo, não é só para mim. Todos. Então nós vemos que quando o apóstolo Paulo estava tratando com Timóteo na segunda epístola, no capítulo 1, verso 9, ele estava falando sobre o perigo desses falsos pregadores. Tome cuidado. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Então, aqueles que confiam que vão para o céu pelo que faz, Paulo chamou-os de maldito, Se alguém trouxer outro evangelho, a não ser este evangelho que salva através da atração, crucificação e morte, é anátema. Anátema significa maldito. Então, quando Jeremias estava tratando lá no capítulo 17, do verso 5, ele estava tratando com este tipo de pessoas que querem entrar no céu pelo que fazem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por que é maldito? Porque ele acredita que vai entrar no céu pelos méritos próprios. É por isso. Eu acho que para o apóstolo Paulo chegar a este ponto, ele batalhou muito. Porque ele vinha de uma religião que acreditava na salvação pelo que se faz. Como ele não conseguiu, porque é difícil, muito difícil. Quando a gente fala, olha, pregar o Evangelho de Cristo, o novo nascimento, é muito difícil. Acreditar é muito difícil. Viver é muito difícil. Por quê? Porque você não vive mais, é Cristo que vive em você. Ah, mas eu vou dar lugar para Jesus. Pois é, por isso que é difícil. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi soberbo, como muita gente é. Então você bate, né? Mas a soberba não deixa. Eu sei, eu faço, eu posso. Então, enquanto eu estiver prevalecendo, não foi para a cruz. Enquanto ele não for para a cruz, ele vive. Quem vive? O eu. Não foi isso que ele falou, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 19, de Gálatas? Foi. Enquanto o eu não for para a cruz, o eu vive. Agora, quando ele for para a cruz, mas como é que ele vai para a cruz? Creia que você foi atraído no corpo de Cristo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, eu não vivo mais. O eu não. Agora é Cristo. Cristo enfrentou alguém? Não, ele só enfrentou lá no templo, quando o povo estava fazendo comércio lá. Mas do mais, ele foi desafiado por religiosos, ele foi desafiado por pessoas conhecedoras, mas ele sempre, nem para Pilatos ele não teve
Então, o que ele fez quando ele viu que não tinha condições de viver segundo Cristo, ele vivendo? Que ninguém consegue. O que ele fez? Ele foi sincero. E eu não posso. Romanos 7, 24. Esse é um modelo de oração que a pessoa que não consegue ter fé, não consegue mandar o eu lá para a cruz, no corpo de Cristo, deve fazer a Deus. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ninguém chamou ele de miserável, não é? Ele se chamou. Ele se convenceu de que não dava para viver daquele jeito. Ele estava se enganando. E ele não queria. E como é que ele descobriu? Queria fazer o bem e não conseguia. Não queria fazer o mal e fazia. Mas quem reprovou ele? Ele mesmo. Ninguém precisou botar o dedo no nariz dele. Ô Paulo, o que você está fazendo? Não. Por isso quando a gente distribui a ceia, que eu chamo a atenção ali, não eu, mas a Bíblia Sagrada registra que ninguém é para julgar ninguém. 1 Coríntios 11, 28. É a própria pessoa. Não é os outros. Quem sou eu para julgar os outros? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não está falando, examina o fulano, ver se ele pode comer o pão e tomar do... Não. É a própria pessoa. Ninguém precisa. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo, se ela nasceu de novo. É o Espírito Santo que guia. É Ele que adverte. É um presente de Deus para os filhos de Deus. O Espírito Santo é presente de Deus. Ninguém consegue méritos para ganhar o Espírito Santo. Bom, se é ganhado, não é preciso de mérito, né? Isso é pela fé. Enquanto a pessoa não acreditar que Cristo atraiu ela no corpo dele, que ela foi crucificada, mas não é acreditar com essa fezinha, vou experimentar, ver o que vai dar. Não, é aquela fé que o apóstolo Paulo ensinou, né? Clamou por misericórdia, miserável homem que eu sou. Eu preciso dessa fé. Que fé, Paulo? Aquela fé de Hebreus que está registrado lá, eu não tenho. E Deus dá esta fé para todo sincero, de coração. A palavra sincero significa sem cera. Porque a cera serve para tampar os defeitos. Os marceneiros usam muita cera para tampar defeito de madeira. Então, sincero significa sem cera. Ué, mas será que tem? Então, quando ele estava mostrando para nós aqui, ainda nesse capítulo 4 de 2 aos Coríntios, esse versículo 17, ele me traz muita alegria. Muita. Fico muito feliz. Porque ele registrou, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele estava falando dele, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Qual é a comparação que você tem? É acima dela. Mas para quem, Paulo?
para aqueles que não atentam para as coisas que se veem, que é o evangelho das obras, mas nas que se não veem, que é a fé. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Isso é fé. O resto é marola. Então ele está mostrando para nós aqui. Depois que ele mostrou a dificuldade de recebermos o evangelho da graça, são os obreiros que Satanás tem espalhados pelo mundo. E até dentro das igrejas. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E o 17 ele fala, por quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lutar com quem? Para lutar com quem? Essa espada? Com os obreiros de Satanás. Porque eles não têm o raciocínio. Daí Paulo chamá-los de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Aqueles que pregaram para nós. 1 Coríntios 15, 36. Aqueles que pregaram para nós. Não tem raciocínio. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Como é que vai nascer sem morrer? São pregação de novo nascimento sem morte. Pregação de novo nascimento pelas obras, pelo que a pessoa faz. Então, para que Jesus veio? Se Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando ela está em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18, não é igreja, não é pastor, não. É Deus que gera a pessoa para o reino dele, só quando ela está em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se é Deus que gera, e Ele só gera quem está em Cristo Jesus, o que eu tenho que pregar? Se eu quero que as pessoas nasçam de Deus para ir para o céu, o que eu tenho que pregar, irmãos? Mas graças a Deus que em Cristo Jesus Ele nos gerou para uma viva esperança, não uma esperança morta. E somos herdeiros da parte dele, não da nossa parte, que nós não merecemos ser herdeiro de Deus. Mas Ele nos fez herdeiro dele, porque acreditamos no Filho dele, que nos atraiu no corpo dele lá na cruz. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso que temos de sermos teus filhos, não pelos nossos méritos, mas pela
riqueza da tua misericórdia. Nós te louvamos de todo o nosso coração por sermos teus filhos e pedimos que todas as pessoas que estão nesse santuário tenham esta alegria de serem teus filhos em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Quem está fazendo aniversário aqui fora o Williams? Parece que depois do culto a gente tem que ir para lá de lá, né? É isso, William?